Salve gurizada, beleza pura? Começando mais um episódio aqui no canal Combination e hoje chegou a vez aí de falar um pouco da minha história e também da história da Combination. Fica com a gente até o final que eu vou te contar tudo. Combination, combinação ou nação da Kombi. É um nome aí de duplo sentido, ela já teve mais para nação da Kombi e hoje ela está mais para combinação, né? Sempre foi mais combinação. O nome, na verdade, o verdadeiro intuito dele é a combinação, que através da combinação a gente também consegue ser a nação da Kombi. E a nação da Kombi, a parte aí da nação da Kombi é a nossa paixão, né? Que a gente tem pelas Kombis e pelos Volkswagens, e isso tudo veio através da minha família. Vamos lá, vamos falar então um pouco da minha família, né? O meu avô trabalhava em rádio e o meu pai, o primeiro emprego dele foi numa rádio. Lá ele conhecia um amigo que se chamava Luiz e em 77 tiveram a ideia de criar um som, o som Papatache, né? Então, através desse som, ele começou a tocar em muitas festas aqui na Grande Floripa, só que não tinha um carro para carregar esse equipamento. E tinha um senhor que prestava o serviço para ele, que tinha uma Kombi. Essa Kombi que acabava depois, mais tarde, se tornando o primeiro carro do meu pai. Era uma Kombi 1974, Standard, azul Caissara, e ali ele já tinha paixão por carros, né? E cuidava tanto que ele lembra com muito carinho dessa Kombi até hoje. Ali, então, tinha assim o primeiro contato da música com a Kombi, né? Tipo, a Kombi carregando o equipamento de som e também a Kombi ele usava para dar passeio com os amigos, com a família, enfim. Então isso tudo se originou na década de 70. Eu nasci em 83 e acabei absorvendo um pouco disso, né? A questão da música, que eu me criei com meu pai, cara, recebendo discos, gravando fitas, né? Então, como ele tinha o equipamento de som dele já nos anos 80, tocava em muitas festas e depois o som acabou ficando fixo em clubes, onde ele atualizava o repertório toda semana. Eu acabei acompanhando um pouco disso, né? Sempre tive muito presente com ele. E também, pelo fato dele gostar bastante de carro, eu peguei isso desde muito novo, desde criança. Essa paixão foi transferida para mim. Não sei se foi transferida, mas eu despertei e sempre fui muito ligado aos carros, desde criança, né? Sempre tive muito esse apego, esse carinho, esse gosto por carros e a música junto. Então, ali em 91, quando eu tinha 7 anos, eu comecei a manusear o equipamento de som. Ele me mostrou algumas coisas e eu sempre fui de aprender muito observando, né? Então, como observava ele já a fazer as gravações, eu consegui manusear o equipamento, né? Então, ali com 9 anos, eu já tocava com ele em festas, às vezes festas de casamento, 15 anos, e eu lembro que com 11 anos eu passei a tocar com ele nos clubes, né? Nas baladas. Cara, no início era bacana assim, porque eu era uma criança, né? Então, na hora de eu tocar, assim, que ele deixava eu conduzir uma parte da festa, eu me lembro, assim, que a galera ficava muito olhando, assim, eu tocar e tal. Tocava com fita na época, às vezes com disco. E ali eu acho que se formava realmente a minha personalidade, né? Depois, o meu primeiro emprego acabou sendo numa rádio, né? Então, com 16 anos aí, eu estava trabalhando na rádio e com 16 anos também eu já estava tocando na maior balada daqui de São José, né? Então, tipo, profissionalmente na noite já com 16 anos. Então a música sempre teve muito presente assim comigo, né? E os carros também sempre fui muito apaixonado com meu pai. Aprendi a dirigir num Passat 79, um TS que ele teve por 12 anos. E depois ele acabou adquirindo um Passat iraquiano que depois
esse carro foi meu primeiro carro, né? Um Passat 86. E com 17 anos eu tinha o meu primeiro carro. Toquei em muitas baladas depois, eu toquei em muitas baladas de música eletrônica, me dei muito bem, cheguei a me destacar aqui, só que chegou um momento que eu não estava mais tão contente com essas baladas, né? Então eu tava, sabe, quando tu cai assim, tu fica se perguntando o porquê de tudo, sabe? Chega numa fase da vida que, pô, será que isso tá legal? Será que eu posso melhorar outra coisa? Então, foi nesse ponto que a Combination mais ou menos se criou. Mas antes disso, tem um período que eu fiquei conhecendo os encontros de Volkswagen, que isso realmente começou em 2003. Né? A partir do momento que meu pai, lá nos anos 80, o som dele ficou fixo, ele não precisava mais carregar de um lado para o outro, ele acabou se desfazendo da Kombi. E nos anos 90, ele acabou precisando comprar uma outra Kombi, né? Porque a gente estava fazendo muito som em festas de casamento. Então carregava com uma carretinha. E ele sempre falava, cara, vamos comprar uma Kombi, tem que ser uma Kombi do modelo antigo. O modelo antigo é mais bonito e tal. Eu acho que ele queria essa lembrança da primeira Kombi dele, né? E lá em 99 ele comprava a Jabiraca para a gente carregar o equipamento de som. E foi ali que eu comecei a ter o contato com a Kombi, né? Tipo, carregando o som, fazendo as festas, junto com a Jabiraca. Eu lembro que às vezes ele deixava eu sair com ela, que eu já estava depois com 18 anos, já tinha carteira, e quando eu saía com ela, pô, meus amigos tudo ficavam zoando, Kombi do ovo, vai fazer feira. Mas, cara, era o que na verdade eu tinha, porque como o outro meu carro eu cuidava bastante, ia sair com os amigos, eu deixava ele guardado em casa e saía com a Jabiraca, que era mais velha, mais estourada e tal. Então, ele me falou, meu pai depois ele me falou, né, que tinha uma Kombi muito bonita aqui na cidade, uma 70, uma Kombi luxo, e eu encontrei esse carro. E a gente conheceu o dono e tal, e depois a gente acabou adquirindo esse carro. Então em 2013 ali também eu entrava para o mundo do antigo mobilismo junto com meu pai, sempre acompanhando ele, né? Eu não tinha Kombi, ele tinha, eu usava e achava aquilo legal, né? Então foi uma forma assim sadia da gente curtir os carros. Né? Então entramos para o Clube do Fusca aqui na Grande Floripa, a gente ia em alguns eventos, na época em 2003 eu lembro que a maioria dos eventos, né? Tipo, hoje a gente vive um outro cenário de eventos, só que na época o evento geralmente era de um dia só, então todo mundo combinava de sair de manhã cedo aqui, se encontrava às 4 horas da manhã e pegava a estrada, ia no evento e depois voltava no final do domingo. Isso tudo, cara, foi criando assim, foi aumentando a minha paixão por aquilo dali, né? Apesar de eu acompanhar mais meu pai e nunca desejar aquilo, porque eu já tinha meu carro. E nessa época, minha paixão era arrancada, era turbinar o carro, era outra pegada, né? Eu não tinha essa pegada que eu tenho hoje. Mas eu acredito que a minha personalidade, né, ela se formou disso, da minha família realmente, vem lá do meu avô, que passou para o meu pai e chegou até a mim. Né? Então, aí sim eu consegui, depois mais tarde, em 2010, criar essa Combination. Depois aí de já ter participado dos eventos, de ter saído, a gente acabou se afastando uma época porque o meu pai vendeu essa Kombi 70
Nós compramos uma Kombi 1957 que ligava na manivela, tal, restaurei para ele. Só que o sonho dele era ter as 6 portas, né? Então a gente vendeu a Kombi 57 porque achamos as 6 portas. E o senhor, que era o dono das 6 portas, falou que ia vender as 6 portas. Só que vendemos a 57, beleza, chegou lá para comprar as 6 portas, o senhor acabou dando para trás. Então ali que o meu pai acho que deu uma brochada e meio que desistiu dos encontros, e eu, como acompanhava somente ele, também saí fora, né? Então foi essa época que eu me dediquei realmente mais à música, a tocar. Então teve um período ali de 2004 mais ou menos, de 2005 até 2009, foi que a gente ficou offline dos eventos, né? Pelo fato de não ter a Kombi. Só que passou o tempo depois e eu tive a ideia de ir atrás desse senhor que tinha 6 portas, né? Então, quando eu fui atrás dele, ele falou: não, meu filho, pode vir aqui que agora eu já estou com 82 anos, a Kombi está parada aqui atrás da minha casa e eu vou te vender a Kombi. E aí que tudo reacendeu. Então, em 2009, eu comecei a ter o contato novamente com a turma e acabei tendo também contato com a galera do Hustled Live de Curitiba, né? Então, tipo, nesse entrosamento ali, eu fiquei querendo aquilo pra mim, montar um projeto pra mim, pra estar de rolê com os caras. E aí, em 2009, eu novamente tive a ideia, né? Fui atrás depois da Kombi para o meu pai, consegui que o senhor vendesse a Kombi novamente, porém a gente não tinha grana, mas eu já estava participando dos encontros. Então, enquanto eu tinha o meu Fusca, que eu tinha adquirido para montar um projeto Call Style, depois que eu montei o projeto do Fusca, eu tive a ideia de fazer videoclipe. Porque todo lugar que eu ia com o carro, todo mundo ficava assim: porra, que legal, cara, que massa isso daí e tal. E me veio o start na cabeça de registrar esses momentos, né? Então foi aí que se originou a Combination, um vídeo, né? Eu montei o projeto do Fusquinha e do Fusquinha eu tive a ideia de filmar e a filmagem se originou a Combination. Na verdade, quem batizou a Combination foi meu pai, mas o intuito dele era, eu acho que a nação da Kombi, ou combinação, né? E o meu intuito era mais combinação. Então a Combination hoje que vocês conhecem é a combinação da minha vida, do meu estilo de vida, da minha profissão, da minha paixão, de tudo que eu consigo unir, né? E trazer aqui através das redes sociais, tanto do YouTube quanto do Instagram que a gente tem, do Facebook, sabe? Tudo isso acaba se tornando a combinação dos amigos que a gente fez através desse período todo, né? Também a combinação das roupas que a gente faz para vender, né? Que representa esse estilo de vida. Então, na verdade, o início ele foi bem confuso, porque como a combinação é muito abrangente, eu não conseguia definir bem assim o que era a combinação. Mas a combinação vem daí, vem de toda essa história, né? Da minha paixão por carros e também da minha paixão pela música. Depois a história foi tomando forma, né? Eu acabei vendendo o Fusca, né? E quando entrou as 6 portas na nossa família, quando o pai conseguiu adquirir, a jabiraca que era dele acabou vindo para mim. E eu tive a ideia de vender o Fusca porque, cara, todo mundo começou a montar Fusca e tal, e tinha um monte de Fusca parecido. Eu disse: porra, a gente sempre teve Kombi e eu vou vender o Fusca, cara. Vou montar a Kombi Call Style pra mim agora, porque aí fica diferente e tem mais a nossa cara, né? A gente sempre foi combeiro, a gente foi os primeiros sócios do Clube do Fusca com o Kombi aqui na cidade
de Floripa. E na época nos eventos também ninguém tinha assim esse apreço pela Kombi, né, cara? A Kombi deu um boom ali em 2010, né? Mas a gente já estava curtindo a Kombi desde 2003, né? Sempre com ela nos eventos. Não tem como eu falar da Combination sem falar dessa Kombi, né? Da Jabiraca. Então ela ficou pronta em 2013 e aí sim eu consegui colocar as Fuchs nela. Também coloquei Safari na frente, né? Coloquei uns faróis de milhas bacana, Bosch, coloquei volante banjo e pintei ela de Dove Blue, que era uma cor que na verdade na época quase ninguém conhecia, só que essa cor ela é como se fosse uma Kombi branca praticamente nas Kombis alemãs, né? O Dove Blue, tem muita Kombi furgão Dove Blue, então a minha referência veio dali, né? Eu sei que conheci também o Hermite, né? Entrava no site, ficava vendo os carros lá da Europa. E ali tinha uma Kombi que acabou meio que se tornando a minha referência, né? Era uma Kombi hatchlook, né? Mas era a minha referência para Jabiraca, né? Então em 2013 aí a Jabiraca ficava pronta. Nesse período também, quando eu já adquiri o meu Fusca, comecei a fazer as filmagens. Fiz 2 filmagens aqui em Floripa e depois fui filmar o Hot Volks, né? O primeiro evento deles lá em São Paulo. Filmei alguns eventos, alguns encontros de Fusca também aqui em Blumenau, que Blumenau tem um encontro de Fusca muito bacana. Então a Combination, ela já de início assim, ela já se tornou conhecida pelo fato dos vídeos e eu fazia um negócio diferente que ninguém fazia. Só que a galera não sabia que eu era DJ, né, e que tocava. Depois desse período de eu filmar, acabou meio que ficando ruim para eu filmar, porque a galera queria me conhecer. Eu chegava no evento, e eu nunca fui de deixar assim, tipo, uma pessoa que tá vindo querer conhecer no vácuo, né, porque é foda. Aí, nessas conversas eu perdia várias cenas, né, tipo, eu ia para filmar e ficava perdendo alguns takes. E chegava em casa e não tava contente com o resultado do meu trabalho. Eu acho que isso tudo fez eu desistir um pouco dos vídeos nessa época. Então também acabou coincidindo que eu era casado, tipo, tava num término de relacionamento, e isso tudo aí fez eu dar um stop, né, na Combination como a gente conhecia ela no início, lá através dos vídeos. Na época eu dei uma abandonada nisso e fiquei meio que offline, mas curtindo o carro mesmo, que era a Jabiraca que tinha acabado de ficar pronta. Depois desse período, eu acabei adquirindo um equipamento de som, né? As caixas que eu usava antigamente eram muito pesadas, tinha que levar rack de amplificação e eu tinha rebaixado a Kombi, então não tinha mais como carregar aquele equipamento de som com a Kombi baixa, né? Com a Jabiraca. E foi aí que eu adquiri um equipamento de som mais moderno, com as caixas amplificadas já. E, cara, tocava numa balada aqui, que era a Mansão Look, que é uma balada que era dos meus amigos, o Dodô e o Juninho. E depois, em 2014, o Dodô acabou adquirindo uma Kombi que era minha, né? Uma Kombi verde Iguaçu. Essa Kombi foi para ele, né? E ele sempre me acompanhou também bastante em alguns eventos, quando ele podia. E ele, com aquele espaço lá, a mansão, a gente teve a ideia de fazer um Combination. Mas como é que era o Combination, né, cara? Como é que a gente ia fazer o Combination? Então eu queria fazer um evento que fosse um pouco diferente, que tivesse mais atrativos além do carro, né? Então, além do carro, tinha música, e da música a gente tinha uma exposição de brinquedos antigos. Inclusive, as primeiras exposições de brinquedos antigos foi o Adolar que levou. Hoje o Adolar, né, ele tem um museu só de brinquedo antigo que fica em Pomerode.
Então foi muito legal e junto nesse evento também a gente conseguiu colocar os games, né? Consoles, Super Nintendo, Atari, para a gurizada nova realmente conhecer como que era bem a cultura dos anos 80. Além disso, a gente ainda tinha tatuagem, depois ainda mercadinho de pulga e rolou também até uma sala de cineminha onde a gente conseguiu colocar alguns filmes antigos, né? Então isso tudo, essa combinação rolou na mansão durante acho que 2 ou 3 anos no máximo, assim. Então ali foi a primeira vez que eu fiz um evento, mas eu toquei nesse evento, né? Então eu fiz o convite para alguns amigos e alguns amigos que faziam o evento também participaram e viram eu tocando, viram o som, viram tudo aquilo. E através desse evento, do Combination Chilling que a gente fez, eu fui tocar em outro evento, a convite, né? Então ali o meu som já estava diferente, já não era mais música eletrônica, já era um som mais com uma pegada mais soul, mais funk americano, o downbeat que a gente chama, né? E eu fui tipo atrelando, fazendo essa junção do som com um estilo combination, né? Tipo com o estilo da Kombi, com o Cal Style, com os amigos e tipo sempre usando aquela trilha sonora ali. Então foi um negócio muito marcante. Ali em 2014 a Combination tinha outro ponto de virada. E aí até chegar nessa virada, é claro que eu tive o suporte da minha família. Eu tenho mais 3 irmãos, né? Mas para montar a Jabiraca ali na época não foi barato. E eu trabalhava na rádio e tocava também nas baladas, né? E aí como morava, o suporte entra na parte que eu morava com os meus pais. E não tinha muito gasto, assim. Meu pai nunca exigiu que eu ajudasse em casa e eu pegava essa grana toda que eu ganhava, comprava peça, carro, peça. Sempre, quem me conhece mesmo sabe que tudo que eu tenho na vida foi investido, né? Tudo que eu tive na vida foi investido em carro, cara. Contar às vezes parece ser fácil, né? Mas eu abdiquei realmente de algumas coisas, até para ter a própria Jabiraca, né? E ela tá fazendo parte disso, né? Tanto equipamento de som também. E tive sorte também, né? Eu acho que foi um pouco de sorte, até porque a minha profissão na rádio é uma profissão escassa. É difícil de encontrar profissional. E pelo fato de eu também ser um bom profissional na rádio e também um bom profissional nas baladas, eu sempre tive serviço, né, cara? Sempre tive trabalho. E foi ali que eu consegui realmente um período da minha vida, não tinha muito gasto, eu consegui juntar uma grana e essa grana que eu juntava eu ia montando os carros. Eu lembro muito bem que em 2010, quando eu comprava muitas peças no eBay, vinha tudo direto, não era taxado e o dólar custava R$1,80, né? Então, foi uma época muito boa que eu acabei adquirindo bastante coisa. Consegui montar esse Fusquinha, o Cal Style que eu tinha, cara, com praticamente 80% das peças que tinha no carro eu tinha comprado no eBay. Só não tinha comprado as rodas e a suspensão, mas tipo, o resto eu tinha comprado tudo no eBay. E foram esses atalhos que eu consegui, que as coisas aconteceram, né? E aí que as coisas aconteceram. Então, esse período assim de eu ter as coisas e o suporte da minha família, né? Tanto na questão tipo, de eu morar com os meus pais, de ter a minha grana e não, tipo, sobrava bastante na época, acabou eu conseguindo investir nisso. Na verdade, foi realmente um investimento, né? E eu, na época, não pensava que assim, cara, um dia eu vou viver só disso pra mim, e talvez eu fosse
continuar trabalhando na rádio, ou sei lá, cheguei a fazer numa época também um curso de computação gráfica, talvez fosse para essa parte, mas nunca imaginei assim que as coisas chegariam num ponto que chegaram, né? Então aí com essa virada, né, com essa virada de chave em 2014, com os eventos, né, eu passei a tocar em alguns eventos aqui meio que próximo de Floripa, né. Acho que um dos primeiros eventos ainda que eu toquei foi o VW Racing na época, e foi legal, cara. Daquele evento eu já passei para outro evento, e depois em 2016 eu recebi o convite aí para estar tocando no Rio Grande do Sul, no evento da galera do KVB. Inclusive foi meu primeiro evento no Rio Grande do Sul e o último evento do KVB, que foi em Antônio Prado. E para mim foi uma experiência muito legal, foi uma experiência onde na época eu estava solteiro, com meu irmão do meio que me acompanhou nessa viagem, o Murilo. E junto com o meu equipamento de som, dentro da Jabiraca, a gente foi para o Rio Grande do Sul pela primeira vez em novembro de 2016. Na época era tudo curticeira, né? Colocar o som dentro da Kombi, sair para tocar sem compromisso, conhecer gente nova. Cara, foi uma viagem muito legal, foi muito bacana mesmo. A Kombi foi e voltou de boa, a gente curtiu pra caramba a estrada e foi bacana. Logo na sequência, aí em 2016, em dezembro, eu recebi o convite do André, do Takeda, né, pra eu estar tocando em Mogi das Cruzes, no encontro de Fusca que rolava em dezembro lá em Mogi das Cruzes. E aí sim vinha a minha segunda viagem longa, né, que era ir para São Paulo. Até então eu nunca tinha ido para São Paulo de carro, tinha ido só quando criança, e acabei fazendo essa viagem. Na época ainda não lembro bem, mas eu acho que liguei para algum amigo para me pegar na entrada de São Paulo, que eu tinha medo de andar e tal, tava com a Kombi, né? E, cara, foi uma experiência muito legal estar lá. Na época ainda levava bastante, tocava com os discos, né? Levava as caixas de disco e tal. Então foi uma outra experiência muito legal que eu tive assim, do segundo evento longe de casa, que era São Paulo. Mais uma vez, tipo, a Kombi foi e voltou tranquilo, tipo, não tive nenhum perrengue na ida, mas na volta eu tive um perrengue. Sempre levei bomba de combustível, sempre levei bobina, cara, levava correia, levava uma série de coisas. Na volta desse evento, a Kombi começou a falhar, parei no posto, não quis mais ligar e fui testar, e não vinha combustível. Troca a bomba de combustível, botei uma bomba de combustível zero, cara, ela funcionou, andou um pouquinho e morreu. E ali eu fiquei, achei uma oficina, né, parei lá e não tinha quem mexesse na Kombi, fui lá e comprei uma outra bomba de combustível, coloquei, funcionou e não funcionava. Enfim, cara, o bicho me falou que poderia ser o pino que toca bomba e tal, e aí tu fica com aquele, primeira vez, longe de casa, a Kombi parou de funcionar e a tua cabeça já começa será que eu vou chegar? Será que isso aqui vai dar pau? E eu não vou conseguir voltar para casa? No final das contas era um pedaço assim de mangueira velha que estava entupido, que não passava combustível para o filtro, que a bomba não puxava, né? Então, um negócio simples de nada que a gente conseguiu resolver ali na hora. E aí voltei para casa, né? Segunda viagem, aí sim deu esse perrenguezinho, mas ainda bem que tive sorte de encontrar uma oficina perto, aos trancos e barrancos a Kombi chegou lá, e aí sim cheguei em casa. Ali em 2016 foi uma outra virada de chave, né? Um outro ponto de virada para Combination, né? Onde eu passava a sair daqui da Grande Floripa e participar dos eventos levando música. Aí agora sim levando música. Mas junto com isso, a questão das roupas
começou lá em 2014, 2015, quando a gente fez o evento do Combination na mansão, né, onde a gente fez algumas camisetas para vender com a marca e que na época representava mais as combis da nossa garagem, né, e algumas camisetas eventualmente eu levava nessas viagens, ia vendendo, e a galera gostou da ideia assim, de ter uma marca, uma camiseta, né? E, cara, 2016 foi, eu acho que, o princípio aí da era moderna da Combination. Bom, gurizada, essa história é longa, é bem longa, e semana que vem a gente volta contando a segunda parte, a partir de 2016 aí também, que foi um outro ponto de virada aqui pra gente da Combination, onde eu volto contando as viagens, as aventuras, a marca se consolidando no Brasil, enfim, cara, tem muita coisa ainda pra falar, muito mais coisas, e semana que vem a gente volta então com a segunda parte dessa história da Combination, beleza? Vamos ficando por aqui, mandando nosso agradecimento aí aos nossos apoiadores, a Restauracar, a Vila Volks, a Volks House e também VW Tech e Auto Vidros Verde. Valeu, gurizada, grande abraço, semana que vem estamos de volta com mais aventuras aí para vocês, boa semana e até a próxima quarta. Grande abraço, Combination, good times, good vibes.